Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus para todos, de uma forma muito especial. É muito interessante nós entendermos a palavra de Deus, nós analisarmos, estudarmos a palavra do Senhor. Sempre aqui eu estou fazendo lives. E eu quero falar, ontem eu fiz uma live sobre o que é ser missionário, quais as características de um missionário. Quando fui consagrado a missionário, fiz cursos teológicos, fui enviado ao campo missionário. E a pessoa, para exercer uma missão tão nobre, tão excelente, deve realmente ser uma pessoa preparada. E a Bíblia fala de 3 coisas para consagrar alguém: caráter e chamado. 1 Timóteo capítulo 3. É necessário que o bispo seja irrepreensível, vida, testemunho, fruto do Espírito, né? É uma das características. Dons e capacitação. Deus chamou e capacita. Atos 13:2. Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Foi o Espírito Santo quem separou, né? E tempo de prova, em 1 Timóteo 3:10, é também que seja primeiro provados. Eu me lembro que eu me envolvi com a obra missionária em Belo Horizonte, sendo testado, sendo provado. Foram 2 ou 3 anos de muita prática, de muita experiência, envolvido ali na obra do Senhor. E logo após, nesse período eu fui convocado para ia para Moçambique na época. E passamos pela missão Antioquia, porém, como a minha esposa, hoje falecida, não tinha um curso teológico pelo menos de 2 anos, ela tinha de 1 ano e pouco, mais ou menos, não dava para aceitar ali na missão Antioquia. Eu já era professor da Escola Bíblica Permanente Sião, em Belo Horizonte, na Assembleia de Deus, e eu fui enviado para o campo missionário do Paraguai, através da conexão de Belo Horizonte, né, e João Monlevade. Naquela época era o pastor Anselmo Silvestre, também de saudosa memória, e o pastor Sérgio Eleutério Coelho, de João Monlevade, também de saudosa memória, que nos deram muito apoio. E eu tinha 33 anos, né? Porém, não significa que a pessoa ela não seja consagrada pelo fato de ser novo. Eu já era casado, né? E a Bíblia diz que convém que o bispo seja casado. E uma pessoa que é consagrada pelo fato de ter uma idade avançada, tal idade sozinha não é chamada. Tem gente com 80 anos que não tem chamado pastoral, e tem jovem de 25 anos que já está pastoreando, né, com muita unção. Então, consagrar a pessoa só porque a pessoa ela tem uma idade avançada, isso vira aposentadoria espiritual. Isso não é legal. O certo seria realmente honrar a pessoa, né, com carinho, dar lugar de conselho, de oração, de sabedoria, e consagrar para o ministério realmente quem Deus chamou, né? Eu fiquei muitos anos fora como missionário, e o missionário ele precisa realmente passar por uma escola de treinamento, por um preparo. Eu fiz uma live ontem falando sobre isso. Mas muitas coisas realmente mudaram, mas Deus não muda. O Senhor não mudou, né? Nós precisamos entender que missão é algo muito sério, é algo muito especial, e nós precisamos entender o que é o chamado de Deus. Como acontece o chamado de Deus, né? Ontem eu falei também, mas eu vou falar mais uma vez aqui.
Há um chamado geral, que todas as pessoas elas são chamadas para a salvação. Mas como Deus costuma realmente chamar as pessoas, né? Pela paz que não se explica, você sente uma paz muito grande em seu coração, mesmo dando medo por dentro, tem algo que nos impulsiona, né? João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, pela paz que há em nossos corações, pelo chamado do Senhor, e o Senhor revela ou nos chama através de sonhos, através de sentimentos, através de um hino, através de uma circunstância, pelas portas que Deus vai abrindo para que nós possamos nos envolver em sua obra. De repente uma oportunidade aparece, outra porta se fecha, e você tenta por um caminho, Deus te leva por outro. O chamado ele vem com provisão. Deus, ele na realidade nos chama, ele nos capacita, ele nos ensina, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Pelos dons e talentos, aqui você faz bem, e aquilo que faz bem e que abençoa as pessoas, se você cuida, se você ensina, se você aconselha, se você canta, se você trabalha, Deus usa o que já colocou em você. E o chamado, enfim, confirma seus dons, né? E você é envolvido na obra do Senhor para o serviço. Também pela palavra, lendo a Bíblia ela fala aos nossos corações, fala direto com a nossa situação, fica repetindo na nossa mente, dias após dias, Deus vai confirmando através da sua palavra, e nós vamos tendo aquele sentimento de ensinar, de evangelizar. Eu não podia ouvir falar em missões. E quando eu tinha 12 anos de idade, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor me deu uma visão espiritual muito grande, falando sobre o meu chamado, e esse chamado foi acontecendo, aos 33 anos eu fui enviado, mas antes disso eu já estava envolvido na obra do Senhor. Também pelas pessoas, às vezes é um pastor, é um amigo, é uma palavra profética, que confirma o que já estava no nosso coração. E Deus usa pessoas para confirmar, em várias situações, em vários momentos, em várias oportunidades. Também a necessidade do mundo, nós vemos a dor do mundo e nós temos compaixão das pessoas porque elas estão caminhando sem terem um conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos fazer algo. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide ensinar e batizar e curar os enfermos, de graça recebeste e de graça dais. Sinais para você ter certeza que é de Deus, está na Bíblia. Deus nunca vai te chamar para algo contra a sua palavra. Essa paz é em nosso coração e não ansiedade. Glorifica a Deus e abençoa as pessoas. O foco na realidade não sou eu, o foco não é você. O foco são as pessoas. As pessoas, elas necessitam de carinho, elas necessitam de uma palavra amiga, necessitam de alimento também, tá? Porque missão não é somente você pregar e ensinar a Bíblia. Missão é você fazer a ação social. Vemos muitos missionários que estão atuando em vários países, e na África nós vemos, por exemplo, os gideões missionários, né? Da última hora, os gideões missionários, eles têm entrado em vários países do mundo. Eles levam roupa, levam escola, levam hospitais, levam a palavra de Deus. Todo ano o pessoal ali se reúne em Santa Catarina, em Camboriú. Eu tive o privilégio de nas bodas de prata, nos 25 anos dos gideões missionários, eu estava ali, né? Muita gente, havia 380 mil pessoas, vários missionários, várias pessoas de vários países, né? O que não é chamado, gente, não é pressão, culpa, ou se você não fizer, Deus vai te castigar. O chamado de Deus vem com amor, vem com graça. E a palavra do Senhor diz: vem e segue-me. Nós precisamos seguir ao Senhor. Esse convite, né, vem e segue-me, é importante
nós obedecemos esse convite. E esse convite, na realidade, é um convite específico, é um convite especial. Jesus, o que significa esse convite de Jesus? Vem, é um convite pessoal. Jesus não grita para a multidão, ele chama pelo nome, assim como ele chamou Zaqueu na árvore, a samaritana no poço. E você aí na sua casa, hoje Deus está te chamando para uma missão. Deixa eu ver quem está falando aí. Ângelo, deixa eu ver. Oi, Nelsinho, que saudade de te ver. É o professor Ângelo? Tu era meu professor no... o professor Ângelo. Eu não estou vendo a sua foto aí, não é? Não dá para me ver direito. Que Deus te abençoe, querido. Que bom, tá? Então vejam bem, seguir, ele diz, deixa o que você está fazendo e vem para perto de mim primeiro. Eu preciso ter essa comunhão com Cristo. Eu preciso ter essa comunhão com o Senhor. E segue-me, é um caminho. Seguir não é apenas crer, ok? Seguir é andar, é confiar mesmo, sem ver o caminho todo. É deixar ele na frente e você atrás, aprendendo com ele a cada passo. Em Mateus capítulo 4, e no versículo 19, diz, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. 3 coisas que acontecem quando a gente responde. Ele deixa tudo de novo, igual fez com Mateus, que largou a mesa de impostos. Ele te dá propósito. Você para de viver só para você e começa a viver para ele e para o próximo. Ele anda com você. Não é vai e se vira, é vem que eu vou contigo. Gente, eu tenho tantas experiências de Deus assim providenciando situações. Eu fui ao Paraguai a primeira vez, mantido pela Igreja Assembleia de Deus de Belo Horizonte, João Molevade, mas depois o tempo que eu passei no Paraguai, eles me trouxeram ao Brasil, depois eu voltei por minha própria conta. Deus abençoou, Deus ajudou, sofremos muito, mas acredita que Deus providenciou uma casa de fazenda para que eu pudesse morar com minha esposa e os meus 2 filhos, que era a Sueldman, Sueldman hoje está casada, né, e o Douglas Patrick também, ainda ele mora aqui na minha casa. Deus fez algo tão extraordinário, Deus fez algo tão grande, tão especial, porque Deus ele cumpre com a sua palavra. Eu me lembro que nós estávamos em Caaguaçu, Deus enviou 2 irmãs de Pernambuco, de Recife, e falou em profecia e revelou que nós íamos sair daquela casa e íamos morar numa mansão, numa casa muito grande. Eu morei numa casa de fazenda por 1 ano, sem pagar aluguel, havia muita fruta, havia muita riqueza, era algo muito, muito especial. Deus cumpriu com aquela palavra. Então o Senhor ele cuida de nós. Jesus chama quem está disposto a dizer, eis-me aqui. E sabe o que é mais lindo? Quando ele chama, ele também capacita. Ele não te chama para te envergonhar, mas ele te chama para te usar na obra dele. É claro, tem a parte de Deus e tem a nossa parte, igual a live que eu fiz ontem, que o missionário ele precisa passar por uma escola de treinamento, ele precisa ter uma bagagem teológica, ele precisa conhecer a língua do país. E hoje Jesus está fazendo um convite especial. Se você que está aí nessa live tem um chamado todo especial, obedeça o chamado. Eu ainda tenho muita vontade, eu vou completar 70 anos, dia 17 de setembro, mas um dos meus sonhos era realmente ir à África. Naquela época, em 1988, nós íamos para Moçambique. Eu sonhava muito fazendo missões na África, em Moçambique, em Guiné-Bissau, e convivi com muitos missionários da África, inclusive dei aulas de teologia na Escola Bíblica Permanente Sião para pessoas que eram da África também, que ali estavam estudando conosco. Porém, as coisas mudaram, né? Eu fui ao Paraguai. No Paraguai fizemos um bom trabalho, graças a Deus. Eu tenho bons amigos, implantei igrejas ali no Paraguai. Fui muito abençoado, sofri muito,
porém Deus estava conosco. Fazer missão é algo muito nobre, fazer missão é algo que está no coração de Deus. Como eu posso fazer missão, né? Como eu posso fazer missões? Alguém que está aí na live, evidentemente, tem um chamado de Deus. 4 caminhos, deixa eu falar para vocês aqui, 4 caminhos para você viver missões. Missões no seu Jerusalém, onde você mora. É a missão do dia a dia, orar pelos vizinhos, orar pela rua, servir alguém da igreja, do trabalho, da família, testemunhar com a sua vida, com a palavra do Senhor, com o evangelismo pessoal, ajudar quem tem fome, quem está doente, quem está sozinho, né? Atos 1 e 8. Em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, mas comece pela sua casa, comece pela sua rua, comece pela sua família, comece evangelizando, comece ensinando, comece participando de grupos de orações, comece participando de grupo familiar, de células, né? Então, começa aí em Jerusalém, começa na tua casa, começa na igreja em que você congrega. Missões com os seus dons. Deus usa o que você já sabe fazer. Você canta, sabe cantar, faça parte do ministério de louvor. Você cozinha bem, faz cesta básica, evangeliza, se envolva então com a parte da cozinha, da igreja, né? Sabe mexer no celular, ajude alguém com uma live, ajude alguém com um vídeo. Tudo isso é missão, gente. Sabe aconselhar, visita os enfermos. Toda profissão pode ser missionária. Aonde você estiver, no teu trabalho, na tua escola, na tua cidade, na tua rua. Faça missões fazendo um crochê, faça missões aplicando uma injeção em alguém, né? Isso faz parte do trabalho missionário. Missões na sua igreja. Chega no seu pastor e pergunta, pastor, onde eu posso servir? Na escola bíblica, com crianças, com jovens, na limpeza, na recepção, na visitação, campanha de alimento, evangelismo na praça. Comece com um pequeno grupo, comece evangelizando, orando por alguém, distribuindo um folheto. Isso também é missão. E temos missões até os confins da terra. Se Deus colocar no seu coração de ir para outro lugar, missões de curto prazo, uma semana, um mês, um ano, 15 dias em uma cidade, um estado, faça isso. Missões transculturais, que é em outro país, aí você precisa de um preparo, né? Não significa que esse outro tipo de missão que eu mencionei aqui não precisa de preparo, mas principalmente a missão transcultural precisa realmente de um grande preparo. É o que eu falei ontem. Missões orando e ofertando. Nem todo mundo vai, mas você pode orar, você pode ofertar, você pode contribuir. Eu posso fazer missão indo, eu posso fazer missão orando, eu posso fazer missão contribuindo. Depende do teu chamado, depende da tua disponibilidade. 3 passos para você começar hoje. Se consagre em oração e diga, Senhor, eis-me aqui, use a minha vida. Se prepare na palavra. Quem vai levar a palavra de Deus precisa viver a palavra, precisa estudar a Bíblia, precisa entender a palavra de Deus. Dê o primeiro passo. Fale com o teu líder, explica para ele o desejo do teu coração. Missão não é sobre você ser perfeito, é sobre Jesus ser visto através de você. Você já faz missão quando dá um bom dia, quando perdoa, quando ajuda. E Jesus, ele quer usar a tua vida. Qual é o teu campo missionário? Qual é o nosso campo missionário? A nossa casa, o nosso trabalho, o WhatsApp, o TikTok, né? O que mais queima em teu coração? Trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, trabalhar com as pessoas da rua, trabalhar em um hospital, trabalhar na internet. Hoje eu estou fazendo missões através da internet, fazendo lives. Deus tem abençoado de uma forma muito grande. Muitas pessoas já aceitaram a Jesus através das nossas lives. Muitas pessoas já foram curadas através das nossas lives. Às vezes 150 pessoas, 200 pessoas. O mínimo que tem entrado são 150, 160 pessoas. Até 3.000 pessoas já entraram em nossas lives. E nós precisamos
realmente, eu tenho testemunhos de pessoas que foram curadas em nossas lives, e elas nos procuram, né? Então eu posso servir ao Senhor. Eu preciso se preparar. E o tempo é agora, tá? O tempo é hoje. O tempo de fazer missões é agora, não é amanhã. Porque hoje as pessoas estão necessitadas. Hoje as pessoas precisam entender que há um Deus que perdoa, que há um Deus que ama, que há um Deus que trabalha. Veja bem, Deus não chama para depois que eu melhorar, depois que eu tiver dinheiro, depois que eu me preparar. Ele chama para hoje, em 2 aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Por que agora? Porque as pessoas estão precisando agora. Tem alguém chorando hoje, tem alguém com fome, tem alguém precisando de uma palavra, tem alguém precisando de um abraço. Amém, queridos? Porque a obediência destrava a provisão. Deus não te dá o mapa inteiro, Ele te dá o primeiro passo. Quando você anda, Ele vai abrindo a próxima porta. Aleluia. Vem e segue-me. Foi um convite para levantar na hora. Porque o inimigo quer que você adie. Não, depois eu vou fazer. O depois nunca vai chegar. O chamado esfria. Mas quando você diz, sim, Senhor, usa-me hoje, o céu se move. Como fazer agora, mesmo sendo simples? Se você tem 5 minutos, ore por 3 pessoas. Se você tem 1 hora, visite alguém ou manda uma mensagem de fé. Se você tem um dom, oferece para a sua igreja essa semana. Se você tem R$5, compre um pão e abençoe alguém. Isso é missão. Isso é uma grande missão. Esses dias, eu louvo o pessoal da Igreja Adventista do 7º dia. Aos sábados eu vou lá, sempre eu vou estudar a lição com eles. E eu passei na rua e alguém gritou, Nelsinho! Era um grupo de irmãos da Igreja Adventista. Eles estavam distribuindo café e lanche, né, para as pessoas que estavam necessitando. Até eu aproveitei naquele momento, tomei aquele café maravilhoso também. E isso é missão, gente. Isso é missão. Então, cada igreja faz a sua forma, tem a sua forma de trabalhar, né? Uns trabalham com asilo, outros trabalham com orfanato, outros trabalham distribuindo cestas básicas. Tem até alguém que diz assim, não precisa distribuir cesta básica porque as pessoas vão à igreja somente atrás de uma cesta básica. Não importa, você está fazendo missão. Missão não é evento grande, missão é obediência pequena todo dia. Ok? Então comece agora. Deus quer que você comece agora, né? Como é que eu posso evangelizar? Veja bem aí. Como é que eu posso evangelizar as pessoas? Eu vou falar aqui 4 jeitos práticos de evangelizar agora, pelo seu testemunho, o que Jesus fez em mim. As pessoas não discutem com a sua história. A fórmula é simples, como eu era antes de Jesus. Como eu conheci Jesus. Como Jesus mudou a minha vida. Então vejam bem, todos podem falar isso. Você pode fazer uma live curtinha, falando, gente, eu quero aqui apresentar o meu testemunho. Você fala quem você era, o que você é e o que você está fazendo pela obra de Deus. Pelo seu serviço, que é o amor na prática. Jesus primeiro serviu, depois ele falou. Levar uma comida para alguém doente, ajudar um vizinho, orar por alguém na rua. Quando você serve, a pessoa pergunta, por que você fez isso? Aí você responde, por causa de Jesus. Por exemplo, você sabe que alguém está sozinho, e ela está doente, ela está enferma. Vai lá, né? Reúne um grupo de pessoas, prepara uma cesta básica, leva uma fruta, leva um café, leva um pão, leva um queijo, faz uma limpeza ali na casa, tá? Ajuda aquela pessoa. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso.
Pela palavra, semeando versículos. Você não precisa decorar a Bíblia toda. Use 3 versos. Todos pecaram, Romanos 3, 23. Jesus morreu por nós, Romanos 5, 8. Se você crer, você será salvo, né? É João 3 e 16. E pergunta, eu posso orar por você? Eu posso te ajudar? E também pela internet, igual estou fazendo aqui. É a missão digital. Você já usa o TikTok, posta um versículo com a sua voz, faz uma live orando pela pessoa, manda mensagem no WhatsApp, estou orando por você. A internet é um campo missionário hoje. Uau! Quando eu perdi a minha esposa, quando o Senhor recolheu a minha esposa, faz 6 anos e 6 meses, quantas pessoas me enviaram mensagens de consolo, quantas pessoas oraram por mim através de uma mensagem. Isso é fazer missão. Oração para começar agora, tá? Ora comigo aí. Jesus, usa a minha boca, usa as minhas mãos. Me dá a oportunidade, Senhor, para eu convidar as pessoas. Me dá a oportunidade, ó Deus, de eu levar a Tua palavra para os perdidos da terra. Ensina-me, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso, Senhor, fazer missões. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero terminar falando para você sobre algo muito especial, muito importante. Tive fome e não me deste de comer. Mateus capítulo 25, versículo 42. O que Jesus quis dizer com isso? No capítulo 25 de Mateus, Jesus conta sobre o juízo. E ele separa as ovelhas dos cabritos. E o critério não é se a pessoa sabia teologia. O critério é o amor prático. Mateus 25, 35 ao 48, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e deste-me de beber. Em verdade vos digo que tudo quanto fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. 3 verdades fortíssimas deste versículo. Jesus se identifica com o necessitado. Quando você dá comida para o morador da rua, você está dando para Jesus. Quando você ignora, você está ignorando Jesus. Fé sem obras é morta. Não adianta dizer eu amo a Jesus e passar direto por aquela pessoa que tem fome. Primeiro, Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a vossa fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Missão começa no prato. Antes de pregar, Jesus alimentou 5.000. As pessoas precisam ver o pão antes de ouvir o pão da vida. Porque aí elas vão se saciar fisicamente. Se eu estou com fome, gente, meu organismo está fraco. Eu não vou nem assimilar aquilo que estão me falando. Como não deixar de dar de comer? Se você tem pouco, divida um pão, divida um café. Se você tem tempo, visite e leve uma cesta. Se você tem voz, mobilize sua igreja para a campanha. Se você tem oração, ore pelas pessoas e pelos que servem. É dar água, é dar comida, é dar veste, é dar atenção. Aí quando a barriga enche, o coração se abre para ouvir a palavra de Deus. O chamado, vem e segue-me, servindo. Hoje Deus está te mostrando alguém com fome de comida, alguém que precisa de uma palavra, de um amor. Não vamos deixar Jesus com fome, vamos servi-lo, né? Nos pequenos gestos, nos pequenos atos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Ontem na igreja um irmão apertou a minha mão e eu disse assim, eu não quero só um aperto de mão, eu quero também um abraço. Nos abraçamos ali. Um abraço vale muita coisa, né? Ore comigo. Feche os olhos aí. Se você quiser, não tem problema. Não quiser, não tem problema. Não é o caso. Pai, em nome de Jesus. Deus, estou aqui na tua presença.
Tu conheces, ó Pai, a minha vida. Tu conheces o meu coração. Tu conheces o meu chamado. Tu conheces aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tu conheces esta pessoa que está aí na nossa live, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o teu sangue, Senhor. Nós não queremos ouvir um dia, tive fome e não me destes de comer. Nos dá um coração sensível, Senhor, como o coração de Jesus. Senhor, capacite este teu servo que está me ouvindo neste momento. Abre as portas na igreja, Senhor, no bairro, no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, e dá a palavra para esta pessoa, Senhor, com ousadia. E que a vida deste meu amigo que está me ouvindo aí, Senhor, seja realmente uma vida abençoada. Seja uma vida abençoada na família, no trabalho, no lar. Aleluia. Espírito Santo, fale ao nosso coração e nos dá estratégia, Senhor. Jesus, nós como Isaías, nós estamos falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa as nossas mãos, ó Deus, os nossos pés, a nossa boca, os nossos dons, os nossos talentos. E nós nos entregamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, queridos, depois desta oração, depois desta explicação, Deus vai colocar alguém no teu caminho. Depois você poderá falar comigo, ok? Ou em uma próxima live aí, dizer assim, olha, Deus me ajudou e eu fiz missão da seguinte forma, ok? Que Deus te ajude, eu espero que você tenha compreendido para a glória de Deus Pai. Um grande abraço.